Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo nesse domingo, 8h10. Peço que o pessoal que está entrando na live compartilhe, mande para os amigos, faça essas informações chegarem ao maior número de pessoas. Vai ser uma live onde a gente vai trabalhar com questões importantes para toda a sociedade e que eu tenho recebido muitas mensagens me perguntando como está a questão do armamento, o que se refere ao armamento civil, perdemos o porte, não perdemos, como é que estão as questões dos CACs. Tivemos aquela reportagem trágica, né, no domingo passado, do Fantástico, querendo imputar a criminalidade, a alta criminalidade, nos caçadores, atiradores e colecionadores, e a gente vem agora para trazer informação, desmistificação sobre arma de fogo e também explicar um pouquinho de como está o nosso cenário a nível Brasil. Eu que fui muitas pessoas me pediram para que eu fizesse essa live, escolhi o Luciano Lara, promotor de justiça do canal Beabá do Tiro, quem eu acompanho há um tempo, admiro o trabalho, faz um trabalho importante de multiplicação de informação, né, nessa luta pelo armamento civil, que não é só sobre armas, né, é sobre a nossa liberdade, é sobre podermos nos defender, defender a nossa família e a nossa propriedade. Então, começo dando boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, iniciando essa live aqui no seu canal, né? Canal da Mariana Lescano, no YouTube e no Instagram. Eu estou anunciando para o meu pessoal aqui também. Estou aproveitando para chamar o pessoal, começando a live. É um prazer estar aqui contigo, né? É um prazer poder estar participando, estar conversando com o pessoal. Esse final de semana fechou uma semana muito complicada, uma semana de notícias muito pesadas, né? As informações também foram muitas, muita movimentação, muita gente falando e questionando o que estava acontecendo, né? No domingo nós já fomos brindados por mais uma reportagem maldosa, né? Uma reportagem trazendo informações deturpadas, trazendo informações irreais sobre a realidade do atirador brasileiro, do cidadão de bem, do CAC, e duas decisões, né, foram tomadas em ADINs que estavam em andamento, que deixaram o pessoal muito consternado, deixaram o pessoal muito preocupado, né? E é importante a gente se situar e realmente nos preocuparmos, porque a situação está bastante complicada na forma com que estão tratando o tema, né, Mariana? Mas, mais uma vez, obrigado aí por estar participando, ter me chamado e por eu poder estar participando aí com você. Eu que agradeço. Muito importante a gente fazer essa troca de informação. Quero dar boa noite ao Adriano, boa noite ao Paulo Sérgio, o Wagner, que está aqui nos acompanhando, a Salete, o Fernando Furquim, a Estela Leonardo, lá de Bagé, a todos que estão aqui conosco, boa noite. Rosângela, compartilhem a live para que a gente possa fazer a nossa informação chegar ao maior número de pessoas, porque é difícil, né, vencer a barreira do Facebook, às vezes do YouTube, de censura ou de multiplicação da nossa ideia. Então, a gente precisa contar com o apoio das pessoas. Quero também começar minha live dando um beijo para minha amiga Sargento Flávia, que está aqui conosco, que hoje está de aniversário. Beijo, Sargento, armamentista, patriota, luta pelas nossas liberdades. Tem como grande movimento o acampamento que ela faz, acampamento Bolsonaro, que ela faz ali em Porto Alegre, na Guete. Então, Sargento, muito obrigada. E o Rafael Politano também está ali. Obrigada, Rafa. Grande beijo. Bom, Luciano, eu queria que a gente começasse falando com o pessoal sobre a questão dos decretos, né? O Bolsonaro, o presidente... primeira coisa, na verdade, antes da gente começar por isso, eu acho que a gente precisa destacar uma coisa. Quando nós estamos falando em políticas armamentistas, nós não estamos falando sobre um político. Nós estamos falando sobre o direito da sociedade de se defender, sobre a liberdade do povo, né, de estar armado, de não ter um controle social. Muitas vezes a gente atrela essa pauta a alguns políticos e acho que a gente muito perde com isso, sim, mais do que ganha. Né? A gente sabe que o atual presidente foi eleito com uma dessas pautas, assim como vários deputados, vários senadores, e isso faz parte porque nós precisamos da política para modificar as nossas leis, ter os nossos decretos, é assim a forma de Estado que nós temos.
Mas a gente precisa que as pessoas desmistifiquem um pouco de alguma figura e, né, e diga, esta pauta é do fulano, esta pauta não é de ninguém, esta pauta é nossa. Quando todos nós estivermos desarmados, vai ser nós que iremos sofrer com essas consequências, inclusive as pessoas que são da segurança pública, porque o início de tudo é a sociedade civil, mas isso logo se estende também para os agentes de segurança. Então eu queria que a gente começasse primeiro a fazer esse panorama para que as pessoas possam se despir de qualquer ideologia ou de qualquer preconceito nas nossas falas. É muito importante essa colocação, que por vezes a vinculação do assunto a essa ou aquela pessoa acaba gerando briga de torcida, né? O assunto é liberdade, o assunto é a possibilidade do cidadão de bem ter condição de se defender, o assunto é o cidadão de bem que optar por uma atividade controlada pelo Exército, fiscalizada pelo Exército e por todas as forças de segurança, que ele tenha condição de desempenhar uma das mais burocráticas e uma das mais fiscalizadas atividades que existe no planeta, que é o tiro no Brasil, tá? A burocracia e as restrições que nós enfrentamos na atividade são incomparáveis, tá? São heróis os que se dispõem e se dedicam a praticar uma atividade envolvendo arma de fogo, disparo de arma de fogo, tá? Sem esquecer jamais que se trata de atividade que é esporte olímpico, de se lembrar que se trata de defesa pessoal, que não tem nada a ver com segurança pública, tá? A defesa pessoal do cidadão de bem não se compara, não se questiona, não se vincula à segurança pública num primeiro momento, tá? É defesa pessoal, é defesa patrimonial, é defesa residencial, é defesa da família, tá? Nada comparada ao trabalho e questionado ao trabalho da segurança pública, não tem a ver com aumentar ou diminuir a segurança pública, tem a ver com liberdade, opção e responsabilidade, né? E a desvinculação disso a político e a momento é importante para que a gente tire as paixões da discussão. Já é complicado quando a gente fala de arma de fogo, quando a gente fala de munições, quando a gente fala da atividade, não termos preconceito, não temos as paixões envolvidas, todos os estigmas que envolvem a atividade do tiro. Mas quando a gente traz isso para a política, a gente mistura ingredientes bastante combustíveis, né? Então isso é importante de se fazer, né? O esporte está aí há muito tempo, é o esporte de primeira medalha olímpica brasileira, é o esporte que teve medalha na última Olimpíada, e oxalá na próxima também traga medalhas para o Brasil, né? É um esporte que, por exemplo, no tiro prático tem o país como um dos maiores ganhadores de medalhas presidenciais no IPSC, tá? Nós temos representantes de altíssimo nível nessa categoria, nós temos representantes de altíssimo nível no tiro ao prato, nós temos inúmeros representantes de esporte de tiro que é muito vasto, não se restringe a uma categoria, não se restringe a uma forma de desempenho, né? Nós temos outras atividades de caráter histórico, por exemplo, o colecionismo, né? Nós temos a atividade de controle de pragas e de manejo de invasores, né? Que quando a gente fala caça, eu já não uso mais o termo caça, porque já gera um estigma com relação à atividade. Outro dia fizeram uma live falando que o caçador entra na mata para limpar tudo que se movimenta e que respira, né? Quando, em verdade, a atividade é das mais fiscalizadas, inclusive fiscalizada, além do Exército, além das forças de segurança, ainda pelo IBAMA, né? E é uma atividade que tem que ser realizada sob pena de diminuirmos a nossa produção de alimentos. Olha só a importância da atividade do manejo, né? E além disso, e por tudo isso, né, nós temos ainda a defesa pessoal. A defesa pessoal que não se opera a não ser que se dê instrumentos para que ela tenha condição de se realizar, né? E eu até acho importante, Luciano, a gente já destacar nesse ponto que nós temos constitucionalmente o direito à vida, e quando nós estamos falando sobre arma de fogo, nós estamos falando sobre se manter esse direito à vida, e nós temos um direito à legítima defesa.
Sim. E quando nós tiramos do cidadão de bem a possibilidade de ter uma arma para se defender de uma forma legítima, nós estamos atribuindo à criminalidade algo superior à sociedade de bem, porque a gente precisa separar cidadão de bem de criminoso. É curioso você mencionar isso aí, Mariana, porque inclusive foi o fundamento das decisões dessa semana, o direito fundamental à vida. Fundamenta-se também sobre o direito fundamental, como direito fundamental à vida, a necessidade de desarmamento, né? Para ver como um mesmo fundamento pode ser utilizado para os dois lados, ainda que o lado que esteja constando na decisão, a meu ver, não se sustenta. Sustentaram no direito à vida, de pessoas não serem mortas por arma de fogo e dignidade da pessoa humana de não se submeter a pessoas estarem armadas na sociedade. Quando, em verdade, esses dois argumentos valem, sim, para o que você mencionou, né? Na garantia de eu ter meios de me defender. Né? O direito à legítima defesa, mais do que previsto na legislação, é um direito natural. Eu tenho que ter condições de não ser vítima. Eu tenho direitos de, em podendo, tentar reagir e tentar me defender de uma injusta agressão. Tá? Isso não precisa estar previsto ali no artigo 25 do Código Penal, porque isso é natural, isso é questão de sobrevivência. Na vida, na vida selvagem, um animal, quando é atacado, ele se defende. Ele pode estar em menor condição, em menor número, ele vai se defender. Tá? Isso é natural, é de direito natural que a pessoa também tenha essa possibilidade. Tá? Se ela vai conseguir se defender, se ela tem condição, treinamento, vai ter janela de oportunidade de se defender ou não, vai medir as consequências da sua reação, tudo isso vai ser pesado. Agora, o direito ela tem. Né? E se a gente tira desse direito a arma de fogo, o meio para se defender, o meio por excelência de equiparação de força, né, você limita demais a possibilidade de legítima defesa. Eu, contra um agressor armado, né, por mais que eu tivesse treinamento, tivesse conhecimento, tivesse condições, eu sempre estaria em desvantagem. E o pior, e aí sim o reflexo na segurança pública, que por vezes é pouco trabalhado. Né? O reflexo na segurança pública é que, a partir do momento que o agressor tem conhecimento de que a presa não está desarmada, ele talvez repense as suas atitudes. E aí o reflexo da arma de fogo na sociedade, para o cidadão de bem, que não é imediato e não é rápido, né, é de médio e longo prazo, no custo-benefício pro marginal, no custo-benefício pro bandido, ele vai ter que colocar na equação o fato de ele poder enfrentar uma vítima armada. E ele vai repensar a sua atitude, porque isso aí é pesquisa de 50 anos nos Estados Unidos com presos, tá? Que diz que eles avaliam se vai valer a pena tentar invadir um local que eles sabem que tem pessoas armadas. Eles avaliam se vale a pena aquela criminalidade que eles estavam se dispondo a praticar, sabendo que vão enfrentar vítimas armadas. Que sabe, Luciano, deixa eu até vou destacar nesse ponto duas coisas. A primeira é que tem um estudo que diz que nos Estados Unidos, mais de 200 mil mulheres por ano utilizam-se da arma de fogo para se defender de crimes sexuais. Então, muitas dessas pessoas que defendem o desarmamento são as mesmas que dizem que as mulheres precisam se defender ou precisam usar da legítima defesa de alguma técnica para diminuir as violências contra as mulheres, tanto a violência sexual quanto a violência física. Só que é muito difícil para uma mulher conseguir se defender, por maior que seja sua técnica de alguma luta, que um indivíduo que está armado contra a sua vida. E o Estado ele não estará em 100% dos lugares para propiciar esta salvação ou esta defesa da mulher. E a outra coisa também que eu queria destacar, que é bem como tu falasse, eu sou policial penal. E quando acontece algum enfrentamento do bandido com um policial, sempre mais difícil, porque eles procuram, né, a pessoa que está desarmada. E a gente questiona, errou, né? Achou que era um policial, e eles sempre falam: a gente errou, a gente achou que não era, não tinha jeito de policial, não se vestia como, não se portava como. Né, ou era mulher, que normalmente eles também erram, a gente não imaginava que estaria armado, porque eles
o tempo inteiro demonstram isso. Quando eles acham que tem um jeito de policial, eles não vão por causa da arma de fogo que pode estar ali. Então, isso exatamente como tu tá falando. E eu, que sou mulher, eu acho, assim, que é um desperdício as mulheres não terem a consciência do quanto nós portarmos arma de uma maneira técnica correta é uma liberdade e uma defesa para nós de um dos crimes que é pior de uma mulher sofrer, que são os crimes sexuais, né? Sim. Vamos ver se dá para ler aqui, ó. Tô aqui com o Preconceito contra Armas, do John Lott Jr., tá? Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. É maravilhoso. Tá? Porque é um economista e ele analisa por esse viés, tá? As notícias com relação a armas de fogo, elas não levam em consideração, nunca levam em consideração, o número de vezes que as armas são usadas positivamente, tá? O número de vezes que as armas são utilizadas para enfrentar a criminalidade e impedir a prática de um delito, tá? Impedir a consumação do delito, tá? O delito se tentou-se agredir uma mulher, tentou-se agredir uma pessoa, tentou-se matar uma pessoa, tentou-se invadir uma residência, e o uso daquela arma de fogo refreou aquela atitude, tá? Essa notícia, muito poucas vezes, vai para a imprensa e é computada, tá? Exceto quando há um confronto armado, quando é o efetivo disparo da arma de fogo, quando há o óbito ou a lesão ao agressor, né? Tirando esses casos, todos os dias, centenas e milhares de vezes as armas de fogo são utilizadas por policiais, por cidadãos de bem, e isso aí não é notícia, isso aí não é mostrado, tá? E esse número fica sem registro. Eu sou colunista do InfoArmas, né? Eu tenho uma coluna mensal lá no site InfoArmas. Quem não conhece, www.infoarmas.com.br, é um site gratuito que tem mais de 50 colunistas nas mais variadas especialidades que falam só sobre armas. É o maior portal da América Latina sobre armas de fogo. O último artigo que eu publiquei, o penúltimo artigo que eu publiquei, foi exatamente um projeto de lei que dá às vítimas de violência doméstica a autorização para o porte de arma de fogo. Nesse projeto de lei está previsto que a efetiva necessidade daquela vítima está comprovada e basta ela dar entrada no pedido do porte, né, que a comprovação da efetiva necessidade já está superada, tá? Isso reforça a possibilidade dessa mulher não voltar a ser vítima, de não se permitir que aquela agressão inicial escalone para um feminicídio tentado ou um feminicídio consumado, tá? É a possibilidade da mulher, em querendo, sair daquele ciclo de violência, tá? Porque, no mais das vezes, aquela agressão que a levou à delegacia para o registro de ocorrência é o sinal de que uma coisa muito grave está acontecendo e que talvez o Estado não seja suficiente com relação a medidas protetivas, com o atendimento do 190, para evitar a morte dessa vítima, tá? E ela estando preparada, ela estando treinada e ela portando uma arma de fogo, ela talvez tenha condições de não ser mais vítima, tá? Não só pela possibilidade dela usar essa arma de fogo, sabe, Mariana? Mas pelo clima e pelo espírito e pelo que ela vai encontrar na atividade do tiro, no autoconhecimento que ela vai adquirir por estar com uma arma de fogo, um treinamento com arma de fogo, portando uma arma de fogo, que vai fazer com que ela saia daquele ciclo de violência. Muitas vezes essa mulher está tão subjugada, essa mulher está tão inserida naquele contexto de violência, que ela não se dá conhecimento ou não se vê na condição de sair daquela situação, né? E a gente dificilmente vence aquilo ali com os atendimentos e com as medidas que a gente tem hoje na lei. Talvez a arma de fogo fosse uma saída, né? E eu coloco isso nesse artigo. É muito importante que a gente trabalhe essa possibilidade da vítima não ser vítima, tá? Quer dizer que, portando a arma de fogo, eu não vou sofrer a prática de um delito? A arma de fogo não é escudo contra crime, tá? Isso eu coloquei no meu último artigo, que é criticando as estatísticas que são apresentadas, né? Não quer dizer que o crime não vai acontecer, porque se eu tiver que usar arma de fogo, eu vou estar sendo vítima de um delito. Eu vou estar sofrendo um atentado, eu vou estar sofrendo uma tentativa de homicídio, eu vou estar sofrendo um crime qualquer que está se tentando contra mim. Então não vai diminuir a criminalidade imediatamente, mas vai garantir que eu possa, em tendo oportunidade, reagir, não ser a vítima, tá? Não deixar que aquele delito se consuma contra mim.
E no mais das vezes, Exatamente. nem necessariamente eu vá precisar efetuar o disparo da arma de fogo. Por vezes, o só fato de eu não me apresentar como uma vítima de defesa possa levar ao bandido, ao criminoso ali, que pense duas vezes. Eu trabalhei muito tempo, eu nunca saí do júri, eu tenho 17 anos como promotor de justiça, sempre fiz júris, né, sempre fiz julgamentos de crimes dolosos contra a vida, mas atuei também com outras atribuições. E quando eu estava na criminal residual, eu fazia júris e trabalhava nos crimes outros todos, eu tinha a curiosidade de perguntar para os bandidos, né? Nos interrogatórios eu perguntava para os denunciados o seguinte: escuta, por que você escolheu aquela casa? Por que você escolheu aquela vítima? Por que você foi naquele local e não em outro? Invariavelmente eles me respondiam o seguinte: porque estava fácil. Porque pareceu que não tinha resistência. Mas escuta, por que você pulou aquela cerca com cerca elétrica? Porque aquela cerca elétrica não me segura. Por que você escolheu aquela mulher e não escolheu um cara do meu tamanho? Eu tenho 1,85 m, 95 quilos. Por que você não escolheu um cara do meu tamanho? Não, porque o senhor pode resolver reagir, né? Eu pego um menor, eu pego uma mulher, eu pego uma pessoa com uma complexão física menor, porque me parece mais fácil. Ele vai atrás da facilidade, né? E se ele começar a saber que essa facilidade não é assim tão fácil, né? Se ele começar a saber que aquela mulher que parece ter uma complexão física menor e parece que não vai aguentar com ele, que ela possa estar armada, ele vai pensar duas vezes. E aí o reflexo na segurança pública acaba sendo alcançado, né? E é isso que essa semana sinalizou-se que está querendo se tirar do brasileiro. Sinalizou-se não juridicamente, e é isso que é importante destacar, Mariana. Não ficou, as decisões não tiveram fundamentação jurídica bastante para atacar os decretos na forma com que eles foram apresentados. E porque técnicas, né, Luciano? Sim, porque como você adiantou, ainda que se discuta, e o pessoal é muito refratário à ideia dos decretos tratarem dessas matérias, é muito importante que se diga que a gente não tem como fugir dos decretos, porque os decretos, eles são a forma de regulamentação das leis. Tá? Não tem como as leis trazerem todas as circunstâncias e todos os pontos necessários para a regulamentação da matéria. São decretos regulamentares, são decretos presidenciais de regulamento, exatamente por isso, porque eles pormenorizam a aplicação do que está previsto na lei. Por melhor que seja a lei, por mais completa que ela seja e que ela possa ser, ela jamais vai poder descer a minúcias que estão nos decretos, nas instruções normativas, nas portarias. A gente não tem como fugir disso. Tá? E por isso que eles eram constitucionais, inclusive, nesse momento, né? E são constitucionais. São constitucionais, né? E o curioso é que a decisão, por exemplo, um tópico da decisão de segunda-feira da ministra Rosa Weber foi no seguinte sentido: olha, os decretos, e o questionamento dos decretos está sendo nos seguintes termos: olha, os decretos avançaram em matéria de lei. Eles não poderiam estar tratando dessas determinadas matérias. Tá? Esse é um ponto. É nisso que eles se fundamentam. E aí eles criam toda a história e toda a narrativa de propaganda desarmamentista para justificar o porquê que está excedendo a lei ao se tratar dessa forma a matéria. Tá? Esse é o ponto crucial ali dos julgamentos, tecnicamente. Tá? E mais que isso, ainda que se tenha pretendido pelos partidos que propuseram as ações invalidar todo o decreto, todo o teor do decreto, não funciona assim. Tá? Ou não deveria funcionar assim. Tá? As ações diretas de inconstitucionalidade, elas têm que tratar ponto a ponto no que aquele dispositivo é inconstitucional. Então, eu não posso chegar única e simplesmente dizer, olha, todo o decreto é inconstitucional. Não é assim. Eu tenho que dizer, o artigo 1 é inconstitucional por causa disso, o parágrafo 1º é inconstitucional por causa daquilo, e eu tenho que, ponto a ponto, dizer quais são as inconstitucionalidades. Eles não fizeram isso. Por sorte, eles apontaram alguns itens que entenderam mais chamativos ou mais contrários à previsão legal na interpretação de quem questionou. Tá? Só que, ao analisar isso aí, na liminar da segunda-feira, eu estou me referindo à liminar de segunda-feira, a ministra disse o seguinte: olha, os decretos avançaram nesses pontos em temas que deveriam estar previstos em lei. Eu entendo que ele não poderia ter inovado. E aqui ele inovou nesse ponto, aqui ele inovou nesse ponto, aqui ele inovou naquele ponto. Tá? Só que nessa mesma decisão ela diz o seguinte:
A legislação, os decretos, não disseram a respeito, por exemplo, de marcação de munição para civil. E deveria ter feito, porque já tem muito tempo que deveria isso ter sido feito e não foi. Só que isso não está na lei. Ao tempo em que ela diz que o decreto avançou, ela critica o decreto por não ter avançado. Então não faz sentido juridicamente, não se sustenta nem esse ponto. Porque ao questionar os decretos dizendo que eles avançaram em matéria legal, e por isso suspender a eficácia de alguns das suas previsões, ao mesmo tempo, a ministra diz o seguinte: olha, ele deveria ter feito, o presidente deveria ter feito, por exemplo, a marcação dos estojos de munição civil, e não fez ainda. Só que isso não está na lei. Ela está dizendo que o presidente deveria ter avançado nesse ponto. Então, vale avançar quando é para prejudicar, mas não vale avançar quando é para favorecer. E eu não estou dizendo que ele avançou. Eu estou dizendo que, na interpretação dela, teria havido avanço. Exatamente. E é importante a gente destacar que as justificativas dos decretos, né, eles se pautam em muitos achismos, né, em dizendo que os CACs, que são os caçadores, atiradores, colecionadores, conseguem ter tantas munições por ano, ou acesso a determinadas munições, ou dizer que os CACs, que não precisa, né, se comprar as munições a quem está fazendo o tiro esportivo, porque em algum clube ou alguém irá fornecer aqueles tiros. A gente tem que mostrar que não tem um estudo que mostre aquelas justificativas que são muito mais ideológicas do que técnicas, do que baseadas em algum estudo. Por exemplo, a Donatella colocou aqui, ó, foi encomendada uma pesquisa sobre crimes envolvendo armas de fogo nos Estados Unidos e, coincidentemente, não foi divulgada, porque se concluiu que aproximadamente 300 mil ocorrências envolvendo armas de fogo de forma defensiva, o número aproximadamente de vidas salvaguardadas foi de 500 mil pessoas. Mas por que será que isso não foi divulgado? Porque armas nas mãos certas salvam vidas. Assim como não foi levado em consideração o decréscimo, ou seja, a diminuição de homicídios em 2019 em comparação ao aumento de armas de fogo legalizadas. Né? A gente tem que lembrar que como é que se verifica o alto nível de criminalidade de uma sociedade. Tu pega o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. E a gente teve uma diminuição em relação a isso, né, Luciano? Uma diminuição sensível. E é engraçado, o meu último artigo, e curiosamente eu publiquei o artigo no domingo, tá? Eu publico meus artigos no dia 11, lá no InfoArmas. Eu publiquei no domingo, na hora do almoço, e à noite eu já fui surpreendido falando: não existe. O meu artigo foi o seguinte: eu não tenho premonição, não acertei na Mega Sena esse final de semana, tá? Não foi dom, não. Deu um azar enorme, porque eu publiquei um artigo com o seguinte tema: não existe nenhum estudo correlacionando armas legais, aumento de armas legais com aumento de criminalidade. E não existe. Não existe qualquer estudo diretamente apontando que mais armas legais, aumentam a criminalidade. O que existe são estimativas. O pessoal tem, eles fazem uma análise por achismo, como você falou, e proporcionalmente eles dizem o seguinte: olha, eu comparei a venda de armas de fogo e aumentou num determinado período, tá? E naquele determinado período aumentou determinado tipo de crime. Então, eu concluo que aumentou o número de crimes porque aumentou o número de venda de armas. Esse raciocínio é tão falho, e eu costumo fazer a comparação nos seguintes termos, sabe, Mariana? Você sai na rua e você vê que o tempo está fechado, o tempo está nublado. Você não estava preparada, então você passa numa loja e compra um guarda-chuvas. Tudo bem? Natural, você saiu sem guarda-chuva, você está desprotegida, você vai lá e compra um guarda-chuva. Ocorre que no final do dia chove, tá? Estava nublado, choveu. É feita uma análise e verifica-se que naquele dia houve aumento da venda de número de guarda-chuvas. Conclui-se no estudo, na forma com que eles usam, na métrica que eles usam, com a forma de pesquisa que eles utilizam, que a venda de guarda-chuvas aumentou e por isso choveu. Veja que a lógica é tão ilógica que não tem nada a ver o número de guarda-chuvas vendidos com a chuva. Iria chover porque estava nublado, porque a formação de nuvens de chuva teria acontecido, tá? E não tem nada a ver você ter comprado ou não ter comprado o seu guarda-chuvas. Só que eles utilizam a venda de guarda-chuvas naquele dia nublado para justificar a chuva. O que está se dizendo, e todos os estudos que são feitos, eles fazem isso.
Eles dizem, olha, aumentou o número de venda de armas legais e aumentou determinado índice de crime. Com isso, eu concluo que o aumento de venda de armas gera um aumento do número de crimes. Mas ninguém relaciona se a arma legal foi utilizada na prática daquele delito. E se o delito aumentado naquela proporção se deu com o número de armas vendidas. Não existe esse estudo. Eu desafio qualquer pessoa a me apresentar um estudo que relacione diretamente isso, porque não existe. Eu já verifiquei os estudos aqui no Brasil, eu verifiquei estudos feitos no exterior, e não existe. O que existe quando há uma tentativa de se forçar esse raciocínio é isso. Olha, eu estimo que se aumentar tantos por cento de venda de arma, vai aumentar o número de crimes. Tá, você pode estimar o que você quiser. Eu estimo que amanhã vai chover e acho que pode não chover. O que isso me disse? Não disse nada, porque você não está correlacionando diretamente os dados. Se você me falar que as armas legais foram utilizadas naqueles crimes que foram aumentados, está comprovada a sua tese. É verdade. Não existe. Ninguém nunca fez isso. E mais que isso, Mariana, nesse meu artigo eu coloco, infelizmente, é uma ferida que a gente tem que colocar o dedo. A cada 100 homicídios no Brasil, isso é estudo do CNJ, tá? Agora com os processos digitais, agora com os dados compilados em sistemas de informática, fica mais fácil de fazer essa pesquisa e esse acompanhamento, inclusive. Pesquisa do CNJ demonstra que de cada 100 homicídios praticados no Brasil, em média, 91 deles não têm a autoria desvendada. Isso quer dizer que de cada 100 pessoas que são mortas, apenas em 9 nós conseguimos descobrir a autoria, dizer quem foi que matou. Um estudo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro comprova que desses, apenas 5 são denunciados. Então, de 9 identificados, 5 são denunciados, tá? E desses 5 denunciados, Mariana, apenas 2 são condenados. De cada 100 homicídios no Brasil, 2 geram condenação. Sabendo desses dados, que não são meus e eu não inventei, esses dados são do CNJ e da pesquisa do juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como é que se pode vincular qualquer índice de mortalidade no Brasil ou de mortes violentas no Brasil a armas legais, se a gente não sabe sequer quem foram os autores desse delito? Como é que nós vamos saber que arma que foi utilizada? Mais que isso, se fossem utilizadas armas legais, armas do cidadão de bem, que tem que apresentar todas as certidões, que tem que apresentar todos os documentos, que tem que dar o endereço, comprovar a atividade lícita, fazer o registro efetivo e ter essa arma no seu local de residência e de indicação nos cadastros, um crime sendo praticado com essa arma, qual que é a chance de não se identificar o autor, localizar a arma e responsabilizar os envolvidos? Baixíssima, tá? Baixíssima. E não é isso que acontece. A nossa realidade não é essa. Eu tenho 18 anos como promotor de justiça. Eu tenho mais de 350 júris feitos, mais de 360 júris realizados. Eu não fiz nenhum júri na minha vida com arma legal. Nunca. Eu já vi mais de 2.000 processos de tribunal do júri na minha carreira. Eu nunca vi um com arma legal ter sido denunciado. Eu já vi casos de legítima defesa que eu promovi o arquivamento, por óbvio, por se tratar de legítima defesa, tá? Esses casos eu não estou computando porque não é crime, tá? Sim. A pessoa agiu sob a excludente de antijuridicidade da legítima defesa. Então, essa é a realidade que não passou na reportagem, essa é a realidade que não é tratada por quem veio trazer os dados à ação que foi julgada agora. Como você falou, chegaram ao cúmulo de dizer que o atirador pode comprar até 60 armas, né? 30 permitidas e 30 de uso restrito. Tá? Quem no Brasil, comprando a arma mais barata, que é uma arma de R$ 2.500, tem condição de ter 60 armas? Esse número se permite porque há algumas modalidades, há algumas pessoas, há algumas atividades em que se tem a condição de e a necessidade de se praticar com armas distintas. Então, a pessoa tem arma para determinada categoria, para outra categoria, de outro calibre, e assim ela pode competir, e assim ela pode participar das atividades que ela desempenha no esporte que ela pratica. Tá? Não é raro que a pessoa tenha uma ou duas armas, que é o que a condição financeira dela permite. Ela tem a possibilidade de chegar até 60, e acho que ela até gostaria de ter 60 armas se ela pudesse. Sim. Mas não quer dizer que o fato de ter a previsão de 60 armas vai garantir que todos os CACs tenham 60 armas, tá?
Eu sei de pessoas, e são raríssimas aqui no Brasil, que têm coleções maiores que isso. Mas são casos de coleção e mais, as armas de coleção nem munição têm, tá? Nem munição, elas não podem nem disparar, não podem ser usadas. Elas podem funcionar, elas estão funcionando, mas elas não podem nem ser usadas para disparo. Elas podem ser testadas e levadas ao armeiro para garantir o funcionamento. Mas essas armas de coleção não são as armas que preocupam, tá? Não são as armas que preocupam, falando da atividade do colecionismo, tá? E falando agora do manejo dos caçadores. Os caçadores, eles têm autorização para abate do javaporco e eles atuam no controle de praga. Sim. Se você conhece, você está no Rio Grande do Sul, que é conhecido na produção de alimentos, se você conhece região de produção de alimentos, sabe o quanto o javaporco atrapalha a plantação. Tá? E se não houver o controle, tanto que é autorizado o abate pelo IBAMA e super controlado pelo IBAMA, a produção é prejudicada, porque é praga, é controle de praga. E é só essa atuação do caçador no Brasil. A liberação é essa, de controle de praga para garantia da produção de alimento. Atacar-se essas categorias que atuam dessa forma, comparar esses grupos com criminosos, com fomentadores do crime, com coniventes com milícia ou coisa que o valha, a única coisa que um CAC não quer é que seu insumo, que o seu produto se perca. O cara tem uma, duas armas, o cara tem... É importante, Luciano, a gente destacar até que muitas informações que saíram dessa justificativa, né, do STF, da ministra Rosa Weber, para suspender os decretos que entrariam em vigor, ela vem de uma CPI das milícias. Mas aí que tá, veja só, olha que curiosa essa questão. Foi pego uma informação específica de uma CPI específica, presidida por uma pessoa absolutamente desarmamentista e que tinha foco nesse ponto, que pegou um estudo absolutamente direcionado, em que no universo de, veja só, no universo de 100 mil armas apreendidas, pinçou 10 mil armas escolhidas para dizer que aquelas armas foram pegas de origem lícita e caíram nas mãos do crime, tá? E que dessas 100 mil, parte delas tinha origem válida, tá? Além de serem armas brasileiras, as 10 mil eram armas produzidas no Brasil, que uma parte dessas, né, teria sido produto de furto ou roubo de cidadão de bem. Só que se omitiu que esse universo que foi escolhido, e escolhido especificamente, se deu de um universo maior, e que esse percentual trabalhado que foi utilizado na ação, em verdade, é 100 vezes menor. Tá? Ele tem que ser dividido por 100, porque é da onde ele partiu. Então, gera um cálculo de menos de 1% das armas apreendidas terem origem lícita. E isso foi omitido. E isso foi mal trabalhado. Tá? Ao você fazer a escolha e cortar ali o objeto que você quer trabalhar, você deturpa o percentual. Números não mentem, mas a escolha dos números a informação são manipulados, e foi manipulado, absolutamente manipulado. E mais, a situação investigada das milícias pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não é a realidade brasileira. Exatamente. Aquela investigação foi de uma estrutura criminosa que atua no Rio de Janeiro com uma definição específica, com uma área de atuação específica, numa realidade absolutamente específica. Não vale como regra para o Brasil, para o nosso país. E foi utilizado como sendo verdade absoluta. Não é a realidade do Rio Grande do Sul, não é a minha realidade em Mato Grosso do Sul, não é a realidade do estado de São Paulo. E foi utilizado aquele dado como sendo um dado de verdade absoluta. Porque, em verdade, Mariana, o que a gente tem com relação às armas de fogo são mentiras e achismos repetidos por mais de 30 anos, que por não terem sido contestados e por não terem tido outra voz ou a mostra da verdade, acabaram se tornando no imaginário popular verdades absolutas. E quando a gente mostra os números, o pessoal fala, mas não faz sentido. Se é assim, por que estão falando assado? Porque estão falando assado faz 30 anos. E ninguém contestou isso aí por 30 anos sendo martelado pra gente, tá? O pessoal chega... As pessoas criaram pânico, né, Luciano, de arma de fogo. Até que a doutora Débora Balzan, que é tua colega de profissão, ela é promotora de justiça aqui no Rio Grande do Sul, excelente promotora, sempre também junto conosco nas pautas importantes do Brasil, das nossas liberdades.
A doutora Débora está falando, o cidadão de bem desarmado fica à mercê de governos totalitários. Aí ela coloca assim, ó, o pano de fundo é justamente desarmar a população, armas com o Estado e com os bandidos, população rendida. E tem até uma frase de um vídeo que eu falei esses dias que quando as armas tiverem somente propriedade do Estado e dos bandidos, eles é que vão decidir de quem serão as próximas propriedades, né? Então, então a gente tem que ter esse contexto da manipulação da informação, né? De que o STF, infelizmente, está tentando, né, fazer um desarmamento para a sociedade, mas não está tudo perdido. A gente tem condições de lutar, nós já tivemos avanços e nós não vamos desistir. Até alguém nos perguntou aqui, nos colocou aqui a pergunta que todos desejam a resposta: o que fazer para reverter? Estamos caminhando para o desarmamento total, inclusive da segurança pública. O momento é delicado, né, Luciano? O momento é delicado. Se tratou como uma das suspensões foi ter se tratado um aumento do número de armas que o cidadão poderia adquirir, quando, em verdade, a gente reestabelecia um número que vinha vindo de longos anos, que era de 6 armas. Tá? Caracterizou-se, inclusive, a posse de 6 armas como sendo um arsenal na mão das pessoas. Tá? Vamos lá, 6 armas não é arsenal em lugar nenhum do mundo. Tá? Não pode ser aqui no Brasil também. A gente vinha historicamente de 2 armas de alma lisa, tá? Longas, 2 armas longas de alma arraiada e 2 armas curtas. Sempre houve a possibilidade de 6 armas no Brasil. Inicialmente, os decretos abaixaram esse número para 4 e estavam retornando ao número de 6, que sempre se tratou como 6 armas. Tá? Não tinha inovação. Está flexibilizando, está aumentando. Não estava aumentando nada e não estava flexibilizando nada. Estava restabelecendo uma situação anterior. Tá? De 6 armas. E para os membros das forças de segurança, juízes e promotores também, estava se permitindo ainda 2 armas de uso restrito, tá? Um número de 8 armas. Chegou-se ao cúmulo na decisão de dizer que essas 2 armas às forças de segurança, aos policiais, aos membros de forças e aos magistrados e promotores, estariam colocando em risco a população, porque estaria se permitindo que armas de uso automático, armas automáticas, não só armas restritas, mas armas automáticas estivessem em circulação. Tá? Nunca houve autorização e nunca houve concessão e não houve qualquer menção nos decretos à autorização de armas automáticas. Tá? Esse é um primeiro ponto. Erro crasso na decisão e mais, dizer que isso na mão de forças de segurança e de magistrados e promotores traria risco à população. Esse é um absurdo. Tá? Outro absurdo, foi tratado a questão já na sexta-feira, foram tratadas as questões de calibres que teriam sido, a definição de calibres de uso permitido e de uso restrito, que teriam sido realizados e estariam colocando nas mãos de civis calibres militares, como, por exemplo, o .40 SW, o .45 ACP e o 357 Magnum, .357 Magnum, classificando-os como calibres militares. Esses calibres não são, nunca foram e nunca serão calibres militares. Essa definição não existe e a só comparação disso aí mostra que quem fala isso não sabe nada de arma de fogo. Ponto 1. Ponto 2. O fato desses calibres terem sido alcançados à classificação de uso permitido se deu por ato complexo, que é um ato previsto na Lei 10.826 do Presidente da República por meio de decreto, depois de indicação do Comando do Exército. A indicação do Comando do Exército quanto a esses calibres se deu na Portaria 1222. Então, quem tinha que dizer o que era calibre e quem pode dizer o que é calibre permitido e restrito pela lei é sugestão do Comando do Exército ao Presidente da República através de decreto. A portaria saiu do Comando do Exército, que é quem pode falar, foi dito pelo Presidente da República, que é quem pode regulamentar, então não tem risco nenhum e não tem ilegalidade nenhuma na definição de calibre. O que não pode, e aí é o que muito acontece, Mariana, infelizmente, é o preconceito. Mais uma vez aqui, o preconceito contra armas que o John Lott fala. Eu não gosto de armas. Eu não quero armas para mim. Eu acho que armas para mim não servem. Então, não se mete com quem acha que serve ou com quem acha que serve. Por quê? Simplesmente porque, Mariana, quando precisar, você vai ter que contar com quem está armado e que ele responda para você em tempo hábil, porque você vai precisar. Você pode continuar não gostando, você pode continuar não querendo, mas vai ter quem queira
para poder te ajudar, porque senão verdade. você está complicado. Não precisa gostar de arma, Mariana, isso é muito importante que a gente deixe claro. Ninguém aqui está querendo convencer ninguém a ser armamentista, a gostar de arma. Eu até sugiro que quem não é, frequente um clube de tiro, frequente um stand de tiro, veja que é um ambiente familiar, veja que é um ambiente sadio, veja que é um Até vou ambiente fazer de uma atividade. intervenção rapidinho Por enquanto tu favor. fala sobre isso, porque aqui em Porto Alegre eu tenho um movimento que é o Porto Alegre Sem Medo, né? Ele é um movimento de conscientização política e ele trabalha muito a questão do armamento civil, né? Das nossas liberdades. E a gente promove, né, em parceria com vários clubes de tiros aqui de Porto Alegre e vamos expandir para todo o estado, um curso que é de desmistificação de arma de fogo. É 25, 30, entre 20 e 50 disparos, né, para pessoa que nunca viu uma arma de fogo, compreender o que é estar no estande, como é que é o ambiente, como é que se convive nesse ambiente, que a arma não sai caminhando e vem até ti, te dá um tiro, né? Que armas não matam, que o que matam são pessoas, que tu tem aquela tua consciência corporal de usar uma arma, de ter uma técnica e saber que tu pode te defender. E a gente faz esse trabalho muito forte, exatamente por isso que tu estavas falando, né? A gente precisa que as pessoas não quer gostar, não acha que é para mim, ok, mas vai lá, experimenta antes de dizer que tu não gosta, né? Tem muitas pessoas que também não gostam de carro, né? Eu não gosto de moto particularmente, não gosto, já andei de moto, não gosto, não me adapto, mas não é por isso que eu vou fazer fazer um movimento ou dizer que todas as pessoas não devem andar de moto. Se não gosta, não tenha, né? Simples assim. Se não gosta, não tenha. Se não conhece, não mexe, inclusive, até para segurança, não mexa, né? Ou procure conhecer, ou procure fazer um curso para ter a técnica necessária, né? Mas assim, eu não preciso gostar de beisebol. Eu tenho que respeitar quem goste, tenho que entender que é uma atividade, é um esporte, né? E quem quer fazer, faça. Eu não sou obrigado a fazer. Eu não sou obrigado a praticar. Eu não sei rebater, tá? Problema eu não preciso fazer, só não preciso me incomodar com quem está lá no campo jogando, tá? Eu não gosto de quem atira, eu não gosto de armas. E por que se criou isso aí? Muito porque se vinculou demais, Mariana, a ideia de arma com crime. A arma é coisa de criminoso, quem tem arma ou é polícia ou é bandido, né? Eu cresci com arma de fogo, meu pai era atirador na minha cidade, era da equipe de tiro da cidade, no interior de São Paulo havia uns jogos abertos do interior e lá tinha a modalidade tiro, né? E meu pai era da equipe da minha cidade nessas disputas de jogos abertos. Eu cresci frequentando o clube de tiro, frequentando o stand de tiro em que ele treinava, e para mim sempre foi muito natural. Mas o fato de se deturpar tanto isso aí faz com que algumas famílias impeçam, inclusive, a frequência de crianças ou o contato de crianças com as atividades. Tá? Nós temos atletas júnior excelentes. Nós estamos formando alguns tem alguns atletas júnior aqui no Brasil que, a continuar no ritmo que estão, eles serão, dentro em breve, campeões mundiais. Nós temos expoentes no tiro aqui no Brasil, porque é um esporte como outro qualquer, que demanda conhecimento, que demanda treinamento, que demanda segurança, mas é um esporte absolutamente seguro. É um esporte absolutamente seguro. O ter conhecimento com o manuseio e a utilização da arma de fogo é absolutamente seguro e não tem nada a ver com crime. Eu tenho algumas armas em casa, nenhuma delas praticaram crimes, tá? Eu sei que tu tens também e não praticam Nenhuma crime. delas praticou crime. A questão não é o armamento e a ideia, o mote do que a gente vem trabalhando agora, em razão do que está fazendo essa semana, é exatamente voltar a essa imagem. Desculpa, é trabalhar essa imagem, tá? Cidadão, bandido não, tá? Uma das hashtags que a gente lançou. No sentido de mostrar a escuta, é só um instrumento. E não é sobre armas, é sobre liberdade. Está se avançando no não gosto e não quero armas de fogo, avançando sobre liberdade. Liberdade de escolha de esporte. O esporte está previsto na Constituição como uma atividade fomentada e defendida pelo Estado. Não pode, porque não gosta de arma de fogo, alguém vir dizer que eu, que gosto do IPC, que eu não posso mais atirar. Porque o que está se querendo e o que está se pretendendo ao se tirar a arma de fogo do cidadão de bem está se afastando a possibilidade de eu ser um esportista.
tá? Eu não gosto de jogar bola, eu não gosto de... E foi super atacado, maratona. né, o tiro desportivo nessa suspensão do decreto, né? Foi atacado no sentido, inclusive, de questionar o que se precisa, quem atira, quem é esportista, precisa carregar a sua munição. Eu preciso fazer a minha munição de acordo com a minha especificidade, de acordo com a minha arma, de acordo com a reação da arma comigo, tá? Eu tenho que trabalhar isso aí, é quase que condição para a prática do tiro você estar fazendo a sua recarga. E chegar ao cúmulo, como você falou, de dizer que, além de eu ter 60 armas, que eu não tenho, gostaria de ter, mas não tenho condição de ter 60 armas, né, que eu teria condição de ter 300 mil munições por ano, em 5 mil munições para cada uma dessas armas. Se pensarmos no preço médio de uma munição de R$6, de R$5, vai para facilitar o cálculo, R$1,5 milhão. Imagina. R$1,5 milhão. Quem que tem condição de gastar isso por ano? Nem quem tem esse dinheiro, Mariana, não gasta. Não tem. A gente vê que foi tomado por pessoas que não têm o mínimo conhecimento técnico do esporte e da prática de tiro. Suspenderam uma previsão de que as entidades e as instituições de tiro poderiam fornecer munição para os seus associados. O que quis se dizer com isso? Quis se dizer que as instituições, os clubes de tiro, os estandes de tiro poderiam fazer a recarga da munição e fornecer essa munição para o seu associado para que ele consumisse imediatamente. Tinha 3 previsões, inclusive, dizendo tem que ser consumido imediatamente. Por óbvio, não era venda de munição recarregada, porque isso é proibido. Venda para levar para casa. Era venda para utilização ali no stand, venda para utilização ali no clube. Então, o que você vai usar ali no dia, você vai usar 50 munições, você pega do clube, paga as suas 50 munições e utiliza ali. Tá? Você não precisa recarregar em casa, você não precisa comprar o insumo em casa. Tudo bem? Entendeu a ministra que estava se dizendo que, olha, como o clube pode fornecer, e ela entendeu que esse fornecimento é gratuito, tá? Não é gratuito, nunca vai ser gratuito, infelizmente. Nunca? Né? Como é que alguém precisaria fazer recarga e ter essa quantidade de munições, ou poder fazer essa quantidade de munições, se tem o fornecimento previsto em lei? O fornecimento não é gratuito, ministra. Eu não quero pagar os R$5 lá, eu quero carregar em casa porque eu carrego por 2, se eu carregar em casa. Né? Eu vou ter o custo ainda assim, tá? Mas o custo é reduzido e eu tenho como me programar e poder fazer mais. Mas é tão dissociado da realidade que ela entendeu que a previsão de fornecimento era fornecimento gratuito. Até nisso errou. Exatamente. Aqui o Cleomar botou, sou CAC há 6 anos e continuo sendo cidadão de bem. E o Luciano falou, Luciano, reforça a questão dos braveteiros, que é uma questão importante, acho, também da gente destacar, né? No Bravata. No Bravata é uma campanha que começou na sexta-feira com o InfoArmas e nós estamos encampando, né? Todos os que são do InfoArmas e todos os que não são do InfoArmas têm que entender que os bravateiros das redes, que os bravateiros dos grupos, Mariana, eles estão prestando um desserviço. Quando eles começam a entrar nessa narrativa e fazer exatamente o que esses partidos estão querendo, que é forçar uma situação e gerar um argumento de propaganda de que se trata de uma milícia armada de apoio a determinada pessoa, quando se fala vamos lá e vamos derrubar, vamos lá e vamos quebrar, vamos lá e vamos sair para a rua armado, vocês que falam isso, que não tem ninguém aqui na sua live com certeza que fala uma besteira dessa, esses bravateiros, eles estão prestando um desserviço às categorias, seja aos policiais, seja às forças de segurança, seja aos CAC. Porque, primeiro, é bravata, eles não vão fazer nada disso. Segundo, eles não têm por que falar nada disso. Eles estão reforçando, estão falando besteira e estão reforçando o argumento de que está se formando uma milícia para defender isso ou aquilo. E não é nada disso, é sobre liberdade, não é sobre praticar irregularidade. É sobre liberdade, não é sobre irresponsabilidade. Quem faz esse tipo de afirmação é irresponsável. Primeiro, porque fala o que não deve. Segundo, porque fala o que não vai fazer. E terceiro, porque presta um desserviço a todas as nossas classes, sejam elas quais forem, de policiais, de cidadãos de bem, ou de CAC, policiais ou cidadãos de bem. Só traz prejuízo. E a gente está fomentando que isso seja banido das redes. Você quer pensar isso? Você é livre para pensar o que você quiser. Você quer falar isso? Não fala em grupo sério de
atiradores, de caçadores, de colecionadores, em grupos de pessoas que são cidadãos de bem e que não estão aí para fazer arruaça, que não estão aí para fazer bravata no bravata. É essa a ideia. Exatamente, é muito importante a gente falar isso, multiplicar, que as pessoas multipliquem, né, essa fala nas suas redes sociais para que a gente não acabe complicando o momento que já está bem complicado para todos nós. Sim. E que a gente precisa, nesse momento, calcular, né, a forma que nós estamos nos expressando, calcular os nossos passos para melhorar a nossa situação e não para piorar, né? Acho que também outra coisa que eu queria que a gente falasse, né, Luciano, que eu acho importante, a questão do tiro esportivo, do tiro recreativo, né? Quando a pessoa ela quer frequentar num tiro recreativo o clube de tiro, ela usa o armamento do clube, poderia, né, criança de 14 anos, adolescentes, na verdade, de 14 anos, acompanhado dos pais ou responsável, estar ali junto. Isso era muito importante para nós, no sentido de que este convívio no clube ia desmistificando tudo aquilo que a mídia militante, que as ideologias, né, desarmamentistas vêm trabalhando na nossa sociedade por 20, 30 anos, de que a arma mata, de quem vai a clube de tiro são pessoas do mal, e aí isso estava ganhando espaço, e nós estávamos conseguindo avançar muito, né, nessa pauta importante da liberdade, de que é um ambiente de família, de que a família pode, num sábado, no domingo, estar ali no clube praticando a sua autodefesa, praticando o tiro esportivo para quem quisesse, e foi afetado diretamente isso, e na minha visão particularmente, não foi à toa, foi exatamente porque é uma forma da gente controlar mais esse esporte e trabalhar melhor a questão da arma ser algo ruim e tirar as pessoas, né, da linha da desmistificação. Para você ver como eles estão equivocados no que eles estão falando, Mariana, havia previsão, na verdade, a previsão do decreto era só uma redundância. Tá? O decreto, ao registrar a possibilidade do tiro recreativo, em verdade o fez para impedir que algumas regiões militares baixassem atos, e alguns atos foram baixados ilegais, no sentido de restringir o acesso de pessoas não CACs a clubes de tiro, a estandes de tiro. Veja como há incongruência. O que você não pode fazer é ser praticante da atividade. Eu não posso participar de uma prova de tiro não sendo atirador registrado no Exército. Eu não posso praticar o abate e controle de pragas por não ser caçador registrado no Exército e no IBAMA. Eu não posso colecionar, por óbvio, se eu não for colecionador do Exército. Tirando essas situações, é óbvio que a pessoa, mesmo não sendo CAC, ela pode frequentar o clube de tiro e o stand de tiro. Por exemplo, se ela tiver uma arma do SINAME. Ela não é CAC, ela tem uma arma para defesa pessoal registrada no SINAME e ela frequenta uma vez por mês o stand para seu treino regular. Ponto 1. Ponto 2. Eu não preciso ser proprietário de arma de fogo para disparar uma arma de fogo em um local regulamentado. Eu posso ir num stand de tiro, locar uma arma desse stand de tiro, adquirir a munição desse stand de tiro e praticar uns tiros ali esporadicamente. Por quê? Eu não quero me envolver com a burocracia, eu não quero me envolver com tudo que tem no tiro, eu não quero ter arma em casa, tá? Eu não quero ter que ter um cofre, ter onde guardar e tal. Eu não tenho dinheiro para adquirir essa arma, inclusive, isso aí está se restringindo o acesso a quem não tem condição de estar adquirindo imediatamente a arma de fogo. Eu não quero investir imediatamente, Mariana, numa arma de fogo que eu não sei se eu vou gostar. Eu quero testar uma arma antes de comprar, tá? Não é que é uma caneta, um lápis que você joga fora. É um investimento razoavelmente alto, né? Relativamente alto. Então eu quero testar uma arma, eu quero ir no stand testar uma, duas armas antes de adquirir. E quero mesmo saber se eu vou adquirir. Não há restrição nenhuma para que isso seja feito. Como não há restrição nenhuma a que se convide uma pessoa a estar frequentando o stand para ela conhecer, para ela saber onde ela está, antes dela se envolver, antes dela se registrar no Exército, antes dela buscar o seu CR, antes dela fazer as aquisições todas. E não há restrição. O que o decreto fez única e exclusivamente foi regulamentar o tiro recreativo, tá? E isso não tem problema. O fato de ter sido suspenso isso aí não impede que se realize. Porque o argumento que foi utilizado foi tão discrepante que disse o seguinte, olha,
Se a pessoa, para ter uma arma no Sinam, precisa registrar, se a pessoa, para ter uma arma no CR, também ela precisa registrar no seu mapa aquela arma, fazer o apostilamento, para ela atirar também ela precisa registrar. Precisa registrar o quê, senhora ministra? Não precisa registrar nada. Ela pode ir lá acompanhada de alguém e efetuar um disparo. Ela pode ir lá supervisionada e efetuar um treino. Esporádico, é isso que é o tiro recreativo. Ela só quer se divertir, ela não quer se incomodar. Porque, Mariana, o que a gente tem no Brasil é incômodo. As pessoas perguntam assim, mas por que vocês passam? Eu tive nos Estados Unidos, quando a gente podia viajar ainda, e vendo uma loja de arma, contei mais ou menos como é que era o nosso procedimento aqui para tirar. O vendedor falou, mas vocês atiram por quê? Com todas essas restrições, com toda essa burocracia. Eu falei, porque a gente é viciado em pólvora, né? Porque a gente gosta da atividade, e porque a gente gosta muito da atividade. Porque se você parar para pensar, o nível de restrição que nós enfrentamos, e quando vem um decreto, não para facilitar, não para aumentar, mas para otimizar os procedimentos, para racionalizar essa burocracia, vem alguém falando que isso aí foi feito para banalizar a arma de fogo, como se fosse, a partir dos decretos, se entrar numa loja de arma e sair com a arma debaixo do braço. Mariana. É essa a ideia que foi vendida. E isso, além disso, que sairia debaixo do braço com 300 mil munições. Né? E que mais de 1,5 milhão de reais só por baixo para a gente colocar. E que mais que isso, que essas munições seriam utilizadas para fomento da criminalidade. São situações assim tão dissociadas da realidade. Eu só quero fazer um apontamento nessa questão do aumento da criminalidade, que é absurdo, e como a gente falou aqui durante a live, não tem nenhum estudo, não tem justificativa, os números não mostram isso, e é tão absurdo que é esse mesmo STF que fala, né, sobre os CACs, os caçadores, atiradores, colecionadores, ou as pessoas que querem ter o seu porte, né, de arma pela PF, querem ter o seu direito de defesa, direito à vida. Eles querem atribuir o aumento da criminalidade a essas pessoas portarem as suas armas ou possuírem as suas armas, mas esquecem que eles que proibiram, por exemplo, a polícia de subir o morro do Rio de Janeiro para poder fazer operações policiais durante o Covid, e que hoje se estima que dentro dos morros do Rio de Janeiro tem mais de 90 mil armas, ou seja, um verdadeiro exército armado. E aí é tão maldosa esse trabalho, né, que a emissora que passou essa reportagem faz, que ela vem fazendo o podcast semanais sobre o desarmamento, né, colocando a culpa da criminalidade na política armamentista, ou querendo dizer que política armamentista tem a ver com segurança pública, mas esquece de falar desse dado, por exemplo, de quantas polícias são proibidas de trabalhar pelo próprio STF. Mariana, perguntaram para a gente ali como que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer a partir dessa perspectiva. A primeira ideia é mostrar a realidade. Nós precisamos trabalhar para desconstituir essas mentiras que estão sendo repetidas e repetidas e repetidas. Tá? Desconstituir primeiro com ações. A ideia é mostrar a atividade como lista. Até pela questão da segurança, por muito tempo nós nos escondemos. Tá? Nós não mostramos a nossa atividade. Quando eu comecei a atirar e comecei a postar nas redes sociais o esporte, porque eu adorei o esporte, quando eu conheci o IPSC, eu fiquei apaixonado pela atividade, né? E quando eu comecei a postar isso aí, eu fui criticado. Eu fui criticado porque, olha, você está se arriscando, olha, você está se expondo, olha, por que você está fazendo isso? Né? Posteriormente, quando eu criei o canal, ano passado, quando fecharam os clubes, eu era presidente do clube de tiro aqui da minha cidade, um clube fechado, um clube só para sócios, de esportistas, na verdade. Não temos stand, não alugamos arma, não temos. O pessoal que pratica o tiro vai lá para treinar. O clube fechado, eu sem ter o que fazer, louco para fazer alguma coisa, comecei a gravar uns vídeos de manutenção, de procedimentos que eu estava fazendo ali do cuidado das minhas armas, e acabou virando o canal. Quando eu criei o canal, também fui criticado. Olha, você está se expondo, olha, você está correndo risco, olha, que você está falando demais, né? Só que tem muita gente que faz isso, só que tem muita gente que está já pensando nisso. Mostrar a nossa atividade como atividade lícita, como atividade séria, como atividade recreativa, como atividade lúdica, como atividade ocupacional,
tá? O pessoal está ficando... um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje é o problema de saúde mental. As pessoas não estão tendo válvula de escape, as pessoas não estão podendo praticar suas atividades, né? E agora a gente não está podendo, inclusive, falar do que a gente gosta, né? Nós estamos com muita restrição, inclusive nas redes sociais, por falar do nosso esporte, por falar da nossa atividade. Muito. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, a meu ver, tá? Na minha modesta opinião, nós precisamos mudar essa situação, de forma que nós possamos falar e sermos reconhecidos como atividade lícita, legal e bacana, que é o tiro. Tá? Como é que a gente faz isso? Desconstituindo essas versões que são apresentadas. E como é que a gente faz isso? Nós vamos conseguir fazer nossa voz chegar lá no STF? Não sei. Mas nós podemos mudar a nossa comunidade. Nós podemos mudar os que estão próximos da gente ali, convidando para participar de uma atividade no clube, mostrando uma atividade que você tenha realizado no seu tiro, na sua rede social, na sua comunidade, no seu grupo de WhatsApp, e não falando só no nosso grupo, sabe? Porque falar para cá, falar para o nosso grupo, nós estamos meio que chovendo no molhado. Quem nos conhece já sabe o quanto a gente é feliz, o quanto a gente é cidadão de bem e o quanto a gente não pratica crime. Tá? É mostrar para fora da nossa bolha, como me falaram, alguém falou aí no teu chat, olha, nós precisamos falar para fora da nossa bolha, nós precisamos mesmo falar para fora da nossa bolha, nós precisamos mostrar a nossa cara, mostrar a nossa atividade, mostrar, quem puder, né, falaram aí, olha, vamos lá fazer a ministra visitar um clube de tiro, talvez não seja nem o momento mais disso aí acontecer, né? E realmente não é fazer com que a pessoa mude de ideia, é mostrar para a pessoa que você tem uma atividade lícita, regular, regulamentada, muito fiscalizada, né? E que a sua atividade... que deve ser respeitada, né? A sua atividade em nada atrapalha a vida do outro, em nada ofende a liberdade do outro, de não gostar, de não querer, não precisa virar atirador, você precisa respeitar o fato de eu ser. Não precisa querer ter uma arma na sua casa, saiba que a hora que você precisar, você vai ligar para quem tem. Saiba que a hora que você precisar, você vai se socorrer de quem tem e sabe usar. Saiba que você está apoiando algo que está indo contra as forças de segurança, está indo contra o policial, seja ele penal, seja ele militar, seja ele civil, seja ele federal, que quisesse do próprio bolso fazer uma importação de um equipamento melhor. É verdade. Quando fala na restrição de importação à pessoa física, está se impedindo esse operador de segurança a, em querendo e podendo, fazer uma aquisição de um equipamento melhor para utilização pessoal. Está se atacando lojistas que se estruturaram nos últimos anos, toda uma rede de comércio, toda uma rede de empregos, toda uma rede de indústria que se baseou no que foi sendo alcançado a duras penas e com muitas dificuldades ano a ano, que do dia para a noite se viram numa situação, Mariana, por exemplo, dessa alteração com relação a calibres, do dia para a noite, vendedores de armas que estavam com um estoque de armas de uso permitido e que demandam uma certa segurança, passarem a necessitar, caso isso se confirme, de um outro nível de segurança, de um outro nível de atuação, de um outro nível de representação que talvez não tenham condição de fazer. Nós estamos numa situação, e estávamos próximos de uma situação, não fosse a suspensão dos julgamentos, Mariana, de um flagrante realizado de um marginal com uma arma de uso restrito, uma arma de uso proibido, ficar sem classificação. Sem classificação. Olha o absurdo. Não existe no Brasil efeito repristinatório. Quer dizer, uma lei revogada não volta a valer porque a sua revogadora foi suspensa ou foi revogada também. Tem que haver menção específica. Olha, volta a uma situação, volta a valer a legislação tal. Se não houver essa previsão, ocorre anomia. O que é isso? Não tem norma. Nós ficaríamos numa situação que a portaria 1222, que se refere aos decretos em vigor, ela não se referiria a esses decretos e ela perderia sua validade. Nós não teríamos definição sobre o que são armas de uso permitido e munições, não saberíamos o que é arma e munição de uso restrito e não saberíamos o que são armas e munições de uso proibido. E um flagrante realizado seria afetado por essa situação. Não se pensou, ao colocar todo aquele achismo e aquela carga ideológica nas decisões que foram proferidas, nos reflexos que isso iriam gerar.
Se a ideia é atacar bandido, e a ideia é atacar milicianos, e a ideia é atacar criminosos, nós temos uma legislação vigente, nós precisamos reforçar, melhor remunerar, melhor equipar, melhor pensar nas nossas polícias, no nosso sistema de persecução, no nosso sistema judiciário, e fazer valer essas leis. Porque um povo, ele é tão mais humano quanto ele se preocupa com a vida dos seus cidadãos de bem. Nós estamos vivendo uma situação em que nós elucidamos 9% dos crimes de homicídio praticados. Nós vamos tirar a última trincheira, a última defesa, que é o cidadão na sua residência, ter um meio de se proteger de uma situação dessa, ao invés de fortalecer os sistemas de persecução, fortalecer os sistemas de acusação, fortalecer os sistemas de julgamento, dar meios para que a legislação, que já é dura, seja aplicada a quem é irresponsável, a quem é bandido, a quem é criminoso. Não, nós vamos nos virar contra o atleta, contra o caçador, contra o colecionador e vamos tirar deles os direitos de praticar as suas atividades. Contra a própria segurança pública. Nós vamos nos virar contra a segurança pública e restringir o uso de armas, de munição e acesso a essas armas e munição. Então, eu imagino que a solução seja a gente tentar virar essa história, essa narrativa e mostrar o lado da sociedade de bem. Porque o que se falou nas decisões não se refere à sociedade civil organizada, não se refere a cidadãos de bem, não se refere às forças policiais. Exatamente, concordo totalmente. E aí também tem a questão dos calibres, né, Luciano? Só para a gente poder encerrar, que a partir de 2019 nós tivemos uma mudança dos calibres restritos e dos calibres permitidos, que foi muito bom para todos nós, né? Tanto para a sociedade civil, para os CACs, para quem tem o porte pela Polícia Federal, para os agentes de segurança pública. Eu, por exemplo, quando comprei minha primeira arma, não consegui comprar uma, mesmo sendo das forças de segurança, trabalhando na Polícia Penal, não consegui comprar uma arma calibre 40, comprei uma 380, porque ela era, na época, calibre, era o que nós tínhamos de calibre permitido. E o que isso quer dizer? As pessoas podem pensar, tá, mas isso não muda em nada, isso muda em muito, porque quem estuda sobre tiro, quem sabe sobre técnica, tu sabes muito sobre balística, a gente consegue compreender o quanto isso é importante para a defesa, né? E é importante que quem tomou essa decisão não respeitou o que está previsto na Lei 10.826. Por isso que eu reforço. Muito da decisão, ou quase toda a decisão, está baseada em ideologia e não em fundamento jurídico. Porque a Lei 10.826, ela estabelece que quem vai definir calibres de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido é o presidente da República por meio de decreto, depois de aconselhado pelo Comando do Exército, que é quem faz a definição. É quem sabe que tem que falar, não é quem acha. Eu acho que o calibre tal não serve, mas eu não tenho que achar nada. Quem tem que falar é o Comando do Exército e o presidente da República. O Comando do Exército tem a portaria em vigor a 1222, e o presidente da República fez a sua regulamentação através do decreto, que é o que a lei determina. Não pode um juiz achar que isso está certo ou que está errado, porque é o que a lei determina. Eu não posso achar que o calibre é de uso militar quando o calibre não é de uso militar. Eu não posso achar que o calibre tem maior lesividade porque me falaram que o 357 é o mais forte, que o .40 SW capota Fusca, porque eu não, além de eu desconhecer balística, eu estou falando de coisa que eu não sei. Então, se não sabe, não fala. Fala da aplicação da lei. A lei está errada, a lei está certa, a lei é inconstitucional, a lei é constitucional. O decreto avançou na lei, na matéria legal. Por que não está previsto em lei? Não, está previsto em lei, e isso que tem que ficar claro. Está previsto em lei e tem mais de 10 previsões ali que constam, conforme regulamentação do decreto, conforme regulamentação, que vão demandar de regulamentação por decreto, por portaria, por instrução normativa. Isso aí é do sistema legal. Agora, eu não posso me insurgir contra isso com achismos, com argumentos falaciosos, com falsos silogismos, partindo da premissa do que foi analisado na CPI da milícia no estado do Rio de Janeiro.
Isso não se aplica no Brasil, isso se aplica às milícias do Rio de Janeiro. Aquela estatística foi feita e fabricada naquela CPI por uma razão específica, de forma muito direcionada. Não se aplica Eles querem ao restante da controlar população. pelo medo, né? Para que as pessoas tenham medo a tal ponto, né? Tanto da criminalidade quanto das armas. E aí querem implementar, acho que o controle social também muito pelo medo do assunto, né? Então não gosto, não falo, acho que a arma mata, melhor não ter. E aí a sociedade vai multiplicando isso. E Mas infelizmente a gente precisa mudar esse discurso. aí é gosto, né, Mariana? A gente vai discutir gosto em decisão É, judicial do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte colocando uma questão de opção pessoal. Eu acho que o calibre é proibido e não deve estar para as forças de segurança. Não, não tem a achar que é proibido, porque ninguém falou de arma automática. sim. Eu acho que o calibre é militar. Não, não é calibre militar. Não tem conhecimento do que é calibre. Então, eu sei que eu já me alonguei e eu falo demais, Mariana. Outra coisa que a gente pode fazer, e é uma sugestão, e eu tenho falado isso sempre, e espero não ser mal interpretado, é que nós precisamos mostrar para a sociedade e para as redes sociais que o assunto é relevante. Como é que nós mostramos que o assunto é relevante? Nós mostramos que o assunto é relevante curtindo uma publicação que é feita nesse sentido, compartilhando essa publicação, salvando a publicação, porque o engajamento é muito maior para as redes sociais e o algoritmo trabalha melhor essa informação, é muito mais do que eu curtir. É eu se inscrever no canal da Mariana, é eu se inscrever em canais armamentistas ou canais que falam isso que você acha interessante. Passar essas informações não só para as pessoas do nosso círculo, da nossa bolha, né, como falaram aí no chat, mostrar para fora, mostrar para outras pessoas, mostrar para pessoas que não têm acesso, que não têm contato, né? Isso que é importante, para a gente mostrar que isso aí é relevante, tá? Não custa nada para o pessoal se inscrever num canal, compartilhar uma publicação, uma live, uma postagem, né? Fazer circular a informação para que as redes sociais entendam que esse assunto é relevante para esse grupo e para outros grupos, para a gente sair um pouco da clandestinidade. Eu tenho usado o termo clandestinidade com muita dor no coração, mas é o que está me parecendo, porque para a Suprema Corte colocar no papel o que colocou, nós só podemos estar numa atividade clandestina. Não é possível que não entendam que o esporte é esporte olímpico. Algumas modalidades são de esporte olímpico. O único fiscalizado pelo Exército também, né? Esse ano nós temos Olimpíada, esse ano nós temos Mundial de PSC, nós temos Pan-Americano de PSC. A insegurança que gerou nos nossos atletas e o abalo psicológico que isso causa a quem é atleta de alta performance, não é o meu caso em absoluto, mas eu sei de pessoas que estão sofrendo demais por isso, pelas suas atividades de alta performance. As pessoas todas, os cidadãos de bem, olha, Mariana, deturparam tanto na decisão que colocaram que são 500 mil CACs no Brasil que estão andando armados e isso seria um risco para a segurança pública. Primeiro, não são 500 mil CACs no Brasil. O CR está em número 500 mil, mas nisso tem pessoas jurídicas, tem empresas. Esse número não é o real nem de pessoas físicas, tá? Nem nisso não acertaram. Chegaram ao ponto de impedir a utilização, ou tentar impedir a utilização de meios de instrumentos de mira, com a argumentação de que a luneta telescópica foi utilizada na morte do presidente JFK nos Estados Unidos em 1950, 60. Gente, o que isso tem a ver com a nossa realidade? Sim. Foi a luneta que matou o presidente? Foi a arma de longo alcance que matou o presidente, ou foi o doente, toda a conspiração? A pessoa que estava ali, né? E usaram o exemplo do Muhammad em Washington, que teria usado uma mira telescópica para praticar uns crimes em série lá. Primeiro, ele não usou mira telescópica, ele não usou. Tá? Nem para isso não acertaram o exemplo. Agora, um atentado de um serial killer, tá? Foi utilizado para restringir a utilização de miras utilizadas no esporte e na atividade de caça aqui no Brasil. O que isso tem a ver? O que isso tem de jurídico, Mariana? E é essa a realidade que nós estamos enfrentando. Por isso que, repito, na minha ideia, nós precisamos mudar a narrativa. E a mudar a narrativa é sem bravata. Mudar a narrativa mostrando corretamente a atividade lícita, a atividade recreativa, a atividade de família, a atividade esportiva, mostrando que a polícia precisa ser valorizada e essas decisões restringem a atuação policial e limitam o acesso a equipamentos de essencialidade a esses policiais, tá? Tudo isso
afastado, tudo isso sonegado, tudo isso não alcançado pela decisão, que se valeu nas mentiras repetidas todos esses anos. É verdade, exatamente. Por isso que a gente, né, quis conversar hoje, fazer essa live, para que a gente pudesse informar a sociedade, desmistificar, abrir para o questionamento, para que as pessoas possam conversar, levar informações, tranquilizar também o coração, né, dos armamentistas, das pessoas que são a favor da liberdade, a favor da autodefesa, a favor da vida, de que não estamos no melhor cenário, estamos com batalhas duras, difíceis, mas a guerra não está perdida, né? E nós vamos continuar trabalhando para que nós podemos ter uma sociedade segura, uma sociedade livre, uma sociedade que possa escolher se quer ou não defender a si, a sua família, a sua propriedade. É para isso que a gente está fazendo esse trabalho tão importante. E eu queria já aproveitar para deixar um beijo para o Marcos Rick, que está aqui conosco. O Marcos, ele é atleta de tiro esportivo, aliás, um belo atleta. Então, quero agradecer também a ele por todo o trabalho que ele faz. O Marco Franco, que está aqui conosco, que é vigilante, está sempre nos apoiando e que quer poder também ter o seu direito, né, de, além do trabalho, andar armado na sua vida particular. Para o Edmilson Kuroc, que também estava aqui conosco na live, para o Wagner Galardão, para o Sandro Maciel, para o Paulo Vieira, para o Robson, para Ângela Noro, para o Raimundo e para todos que estavam aqui conosco, dar um abraço, agradecer. Quero abrir para tu fazeres a consideração final, Luciano, já te dizer que eu adorei fazer essa live, com certeza nós vamos fazer novamente, porque o pessoal deixou muita pergunta aqui que eu nem consegui ler todas. Ó, o Paulo Blatt também, a Débora Balzan, o Vanderlei, para o Emerson Santos também, o Beto. Um abraço para todo mundo. Nós vamos ter que fazer novamente, porque foi 1h20 de live que eu não vi passar. E com certeza, né, no decorrer dos dias, nós vamos ter mais informações para falar, mais situações para poder discutir, informar. Eu quero pedir para o pessoal também seguir o teu canal, o Beabá do Tiro, para que a gente possa multiplicar essa informação. Como tu mesmo falasse, nós sofremos um boicote muito sério nas redes sociais quando nós falamos de política armamentista, e a nossa única chance de conseguir chegar ao maior número de pessoas é com compartilhamento, com envio de postagem, com salvar as postagens, para que a gente possa, assim, conseguir sair da nossa bolha e trazer mais pessoas para a liberdade e para a luz. Mas abro para tu fazeres a consideração final. Obrigado, Mariana. Eu queria parabenizar pelo seu trabalho. É muito importante a participação feminina, tá? Nós temos grandes representantes do esporte, mulheres. Nós temos excelentes profissionais na segurança pública, mulheres. Nós temos que dar todo o valor e toda a atenção à participação feminina, trazer essa mulher para dentro do stand de tiro, trazer essa mulher para ter um conhecimento em arma de fogo. Eu queria aproveitar, e antes que eu apanhe, mandar um beijão para minha esposa que está acompanhando aqui, é atiradora, atira melhor que eu, porta a arma melhor que eu, é representante aqui do nosso clube e do estado aqui na categoria, e o quão importante é esse seu trabalho para sensibilizar também a mulher da necessidade de preocupação, da necessidade de preparação, da necessidade de conhecimento dessa liberdade que alcance muito a mãe de família, a profissional da segurança pública, e quão afetadas essas classes também serão por essas decisões que vieram dos decretos. Os decretos, eu queria ter podido falar aqui para você o que será do futuro dos decretos. Eu estaria fazendo exercício de futurologia, tá? Eu não estaria fazendo uma análise jurídica, porque as decisões não foram jurídicas, tá? Tanto que na segunda-feira a ministra se baseou na concessão de uma liminar ad referendo do plenário, que não existe na ação que foi proposta, na ação direta de inconstitucionalidade, não há essa previsão, e na sexta-feira da mesma semana ela deu uma decisão quase que concedendo uma liminar, não dizendo que se tratava de mero voto sobre a liminar a ser concedida, né? Criando uma situação ali de complicação, porque quem fez na segunda-feira estaria fazendo na sexta, e ela fez completamente o contrário, pegando todo mundo no contrapé, dando um voto que não parecia voto. Então, de jurídico ali, a gente teve
muito pouco, infelizmente, muito mais ideológico, e eu não me arriscaria aqui dizer o que vai acontecer, porque seria exercício de futurologia, tá? O que nós podemos fazer, a minha esposa está lá, que bom, amor, eu lembrei, hein? E eu acho que não é essa a questão. A questão agora que nos cabe é tentar mudar essa realidade da narrativa, enfrentar essas mentiras repetidas e mostrar que a nossa atividade é séria e tem que ser respeitada. Com isso, nós precisamos de união, com isso, nós precisamos de união de esforços, de união de nossa narrativa de verdade, que é muito mais fácil de convencer, porque a verdade supera toda essa mentira com muita tranquilidade, né? E eles têm que forçar demais os argumentos para tentar nos superar. Mariana, parabéns pelo seu trabalho, desculpa que eu falo demais, estou à disposição para quando você quiser falar. A minha ideia e a ideia do Beabá do Tiro, a ideia efetiva do Beabá do Tiro é de trazer informação, é de desmistificar ou tentar desmistificar o assunto arma de fogo, munição, esporte, comportamento, né? E o que eu puder fazer para colaborar e para fazer a divulgação dessa ideia em favor da liberdade, em favor do cidadão de bem, em favor da família, eu estou aqui à disposição. O canal é o Beabá do Tiro e as redes sociais é @Beabá do Tiro. Isso, é Beabá do Tiro no Instagram, tem o Beabá do Tiro por Luciano Lara no YouTube, né? Nós estamos no InfoArmas, nós estamos na comunidade InfoArmas, que é um canal de streaming fechado para produção de conteúdo sem as restrições das redes sociais. Tem o nosso site lá, o beabadotiro.com, beabadotiro.com.br, né? E a gente tenta produzir o conteúdo básico, é o beabá mesmo do tiro, mas trazendo ideias que possam facilitar, que possam ajudar o amigo ou a amiga que queira se aventurar por esse mundo. Exatamente, é maravilhoso o canal, pessoal, sigam, é muito importante para a gente ter conhecimento e conseguir, na conversa com os amigos, num debate mais técnico, ter sustentação para defender a nossa ideia, que não é só sobre armas, é sobre liberdade, direito à vida, controle social, autodefesa e família. E também, muitas pessoas falaram para o pessoal seguir o ProArmas, assistam ProArmas do Marcos Colom, fazendo excelente trabalho em prol da nossa vida, da nossa liberdade. Aliás, essa frase é do ProArmas, não é só sobre armas, é sobre liberdade. Eu amei a live, achei maravilhosa, o pessoal todo aqui adorou. Só vou mandar mais um abraço para o Wagner Dias, o Douglas Vidal, que também disse Douglas que é muito importante. Aqui de Três Lagoas, amigão. Isso, ele falou que é muito bom os seus conteúdos. Mandar para a Cláudia Maldonado, para o Paulo Dias, o Ricardo Luiz, o Edson Rosa e a Ana Cristina, que também estavam nos acompanhando. Luciano, até a próxima. Muito obrigada. Uma boa semana e que Deus nos abençoe muito, porque nesse momento precisamos muito das bênçãos de Deus para vencer essa guerra. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Beijo, pessoal. Obrigadão.